Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E patrocínio Bronze, Sinceb. Olá, você que acompanha o Olhar do Vale, estamos dando a continuidade à série de entrevistas com os candidatos que tiveram coragem de se colocar frente a frente comigo para debater os problemas da cidade. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito João Martins, fechando aí a série de entrevistas que fizemos aí com os três candidatos que aceitaram o desafio de vir conversar com a gente. Candidato, a gente vai conversar por 45 minutos e o seu tempo passa a valer a partir de agora. Eu pergunto o seguinte: o senhor tem um currículo, é empresário, já foi amplamente divulgado esse currículo, mas quem é o senhor como pessoa? Quando se fecha as portas, não tem ninguém olhando, quem é o João Martins? Anderson, primeiramente agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui hoje conversando, levando um pouco mais sobre a minha pessoa, para o eleitor, para a eleitora brusquense, e explicando também sobre o que a gente pretende para a nossa cidade. O João Martins, fora do trabalho, em casa, é um pai muito preocupado, é um marido muito responsável, amo muito meus filhos. Eu sou pai de João Joaquim, vai fazer 4 anos agora no mês que vem, João Otávio tem 4 meses, e infelizmente acho que tenho pouco tempo de estar em casa com eles, mas no momento que estou, sou aquele paizão que gosta de brincar, se divertir, trazer os moleques para dormirem junto conosco, acordar com eles, enfim, fazer aquilo que a gente consegue fazer no tempo que nos sobra livre, para dar amor para eles, que na verdade são os meus maiores amores também. E como candidato, João Martins, o que o senhor pode fazer para a comunidade brusquense que está nos assistindo? Olha, Anderson, a gente acho que o principal fato da nossa campanha é trabalhar com muita humildade, de fato trabalhar, saber que o prefeito, ele na verdade não precisa saber sobre todas as áreas, querer dar pitaco em tudo. A gente como gestor, a gente tem que ter a responsabilidade de saber de colocar em cada pasta as pessoas que são competentes para tal feito, sem indicação política, sem politicagem, pessoas que de fato são comprometidas para ir lá e fazer o que tem que ser feito. E se porventura, no exercício da função, essas não corresponderem, trocar, certo? Independente de quem for que seja. A pessoa que assumir uma secretaria ou uma diretoria no meu governo a partir do ano que vem, vai ter que atender a população, vai ter que retribuir aquele salário que ganha todo mês com muito afinco, com muita dedicação à população brusquense. Então eu vejo que o prefeito, ele não pode querer fazer um plano de governo ou achar que vai poder tocar uma cidade dentro do gabinete, porque a realidade dele muitas vezes é outra do que a maioria da população passa. Então, para se saber essa realidade, para saber de fato qual é o anseio, a necessidade da população, tem que ser dentro do gabinete, tem que ir para perto da população, ouvir as demandas, ouvir as reivindicações, ouvir críticas, aceitar com humildade essas críticas, porque você só consegue resolver um problema, Anderson, quando você é humilde em reconhecer que ele existe. Quando você não consegue ter humildade em reconhecer que o problema existe, você nunca vai poder fazer a gestão de resolver esse problema. E ele vai continuar ali atrapalhando o dia a dia da nossa sociedade. Então, você é um prefeito que vai atuar muito na área da saúde, educação, infraestrutura, transporte coletivo, lazer, enfim, fazendo aquilo que a nossa cidade precisa para continuar se desenvolvendo e aquilo que o nosso povo precisa para poder ter aqui em Brusque um dia a dia, uma qualidade de vida melhor. Bom, analisando o seu plano de governo, as suas propostas de governo, você coloca na área de segurança que quer criar a Guarda Municipal Armada. Por quê? Anderson, a Guarda Municipal Armada não é que é armada de arma de fogo, Guarda Municipal Armada, com alguma situação para poder garantir também a integridade física desse profissional, correto? E auxiliar a Polícia Militar. Isso é um projeto da nosso plano de governo, mas nós ainda vamos debater isso também com as entidades de segurança da nossa cidade. Eu vejo que hoje a Polícia Militar, a Polícia Civil, eles prestam um trabalho excelentíssimo para a nossa cidade, fazem mais do que tem condições de fazer, mas infelizmente o número de efetivo dessas polícias é pouco aqui no nosso município. Então a Polícia Militar, por mais que nossos policiais são valorosos, se dedicam, fazem o que dá ao seu alcance, mas eles também não conseguem abranger e alcançar tudo aquilo que a nossa cidade hoje precisa. Brusque hoje já está com mais de 151 mil habitantes, Se tu fores fazer o número proporcional de cada policial por habitante, tu vai ver como é fraco, como falta policial, e infelizmente a gente não está tendo no governo do estado o que a gente precisaria aqui em Brusque. Então eu vejo que a questão de criar essa guarda seria para auxiliar a Polícia Militar naquele atendimento das pequenas coisas, sabe, Anderson? Dos pequenos chamados.
Porque muitas vezes nesses pequenos chamados hoje, a polícia acaba não podendo dar assistência que tem que ser dada. E as pessoas muitas vezes aguardam esse atendimento e não vêm. Então a gente também não pode fazer com que a polícia deixe um delito grande para atender um bem pequeno. Mas também da mesma maneira a gente não pode fazer com que aquela pessoa que teve um delito pequeno no seu comércio, ou na sua rua, na sua casa, deixe de ser atendida. Então nesse sentido nós estamos pensando em propor a situação da Guarda Municipal para que possa estar auxiliando a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que a Polícia Militar possa realmente se dedicar àquelas situações que são mais perigosas, mais agravantes para o nosso município, nesse sentido. Candidato, mas de onde que viria o dinheiro para que se montasse isso? Anderson, a arrecadação, né, para o ano que vem é prevista para praticamente R$1 bilhão, certo? A gente sabe que do orçamento sobra um percentual pequeno, né, para novas coisas, mas Brusque é nome da economia do Estado de Santa Catarina. A gente tem muito, né, a pegar nível estadual e federal, só que, como eu te falei, tem que tirar a bunda da cadeira, tem que sair dentro do gabinete e tem que ir atrás dos recursos, certo? Então eu vejo que se nós mostrarmos, né, a nível estadual e federal a importância que Brusque é, quem Brusque é, com certeza nós vamos ter os recursos aqui para fazer. E também começar a dar uma olhada na situação de cargo comissionado, né, Anderson? Começa a cortar um pouco o cargo comissionado, para que tanto? Hoje a prefeitura tem mais de 5 mil funcionários, né? Então assim, a gente tem que ter cargo comissionado, mas não pode ter polícia na rua. Prefiro polícia na rua do que cargo comissionado da prefeitura. Sabe que os cargos comissionados, eles são importantes porque são pessoas de confiança do prefeito que se colocam em uma outra pasta. Mas isso é uma coisa. Agora tu não pode fazer do cargos comissionados uma máquina política, né, para estar trabalhando somente na parte política para pensar na outra eleição. Então, nós vamos ter cargos comissionados, vamos, mas numa quantidade menor do que se tem hoje, com toda certeza, certo? E aí já começa a sobrar, né, verba folha de pagamento para que a gente possa fazer política pública na saúde, na educação, na segurança, na pasta que mais tiver necessidade. Você, a exemplo de outros candidatos, propõe zerar a fila em creches. Como será possível fazer isso? Bom, vamos ver o que o atual governo está fazendo e fazer tudo ao contrário, né? Em janeiro nós tínhamos 700 crianças agora numa vaga em creche. Agora em julho, na atualização, esse número passou para mais de 1.100 crianças. Tu veja, aumentou 50% em 6 meses. Não que hoje, né, se janeiro era 700, que hoje fosse zero. Mas que gradativamente isso viesse diminuindo. Se janeiro era 700, que hoje fosse 600, daqui a 6 meses 500, né, a gente viria numa decrescente. Nós ainda não estaríamos no local certo, mas nós já estaríamos em direção ao local certo. Agora, quando esse número de 6 meses aumenta 50%, mostra que nós estamos no caminho errado. E pelo caminho errado, tu nunca vai chegar no lugar certo. E por isso que a população brusquense tem que ter a responsabilidade de mudar. E por isso que nós, políticos, temos que ter a responsabilidade de colocar o nosso nome à disposição para que o eleitor e a eleitora tenha a oportunidade de mudar. Então, eu vejo que na vaga em creche, nós vamos começar comprando vaga em creche particular para começar a atender as demandas. Nós vamos acelerar a construção, a inauguração da creche da Limeira, que eu nunca vi, vai tijolo para um lado, tijolo para o outro, tijolo para um lado, tijolo para o outro, mas não sai. Né? Então tá lá, a gente vai acelerar, aquilo tem que ser prioridade. Quando aquela obra estiver entregue, estiver pronta, quantas crianças lá vão estudar? Quantos pais vão poder complementar a renda da família? Porque vão ter uma creche para deixar seu filho. Nós temos também que fazer ampliações de creches já existentes, correto? Que hoje não suportam a demanda do seu bairro. No bairro Zantão, as pessoas lá clamando por uma creche e ganharam um projeto de praça. Você está entendendo? Então acontece, a gente tem que ter prioridade. Então no bairro Zantão nós também vamos construir uma creche. Alguns outros bairros da cidade que a ampliação não for possível por conta do espaço físico, nós vamos construir uma outra área de creche também. Porque, gente, se nós como poder público, se nós com uma arrecadação prevista para o ano que vem de R$1 bilhão, nós não tivermos condições de propor e oferecer vaga em creche para a nossa população, nós vamos oferecer o quê? Se nós negar o direito ao estudo, ao conhecimento, se nós negar o direito de um pai e de uma mãe poder trabalhar, complementar a renda da família, nós vamos oferecer o quê? E Anderson, a vaga em creche, lá pequena, quando a criança que ela começa a criar a personalidade dela, entender que uma sala de aula tem que ter respeito pela professora, que naquele local é a autoridade. Ela começa a aprender a conviver em sociedade com as outras crianças, mas mais do que isso, além disso, as pessoas, muitas vezes, que vieram de fora para cá, que são os imigrantes, que eu sempre digo que, na minha opinião, são a mão de obra propulsora das nossas indústrias que fizeram a nossa cidade ser grande como ela é hoje. Claro que o brusquense que nasceu tem sua parte, tem sua contribuição e ajudou muito, mas se não fossem os imigrantes, as nossas indústrias não teriam mão de obra para ter crescido e a nossa cidade não seria a cidade que é hoje. Então a gente deve muito a eles, mas hoje, infelizmente, eles já estão deixando de vir para Brusque muitas vezes porque eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso para deixar um filho numa vaga em creche. Veja bem, imagina você, sai da sua cidade natal, vem para Brusque, você quer trabalhar, você é trabalhador, você não quer ficar em casa na malandragem. Você quer trabalhar, sua esposa quer trabalhar, vocês juntos vão complementar a renda da família, R$4.000. 1.200 fica só no aluguel. Tá bom.
sobre o 2.800. Vai ser uma vida difícil, mas você consegue viver e planejar um futuro para sua família, né? Agora imagine se a sua esposa ou você não pode trabalhar, só pode trabalhar um, porque não tem uma vaga em creche para deixar seu filho. Aí, em vez de você receber os R$4.000, você recebe só 2. E a metade do seu salário fica todo no aluguel. Você vai ficar aqui ou você vai embora? Você vai embora. Eu já perdi colaboradores para Joinville, vários. E conheço várias pessoas daqui que perderam bons colaboradores que foram para a cidade de Joinville por causa do acesso à saúde, à educação, certo? Então a gente vê que hoje os imigrantes fizeram muito por Brusque, contribuem muito para Brusque, e Brusque está fazendo muito pouco para os imigrantes e para as nossas pessoas também que nasceram. Então a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande no trato da coisa pública, porque se nós perdermos a eficiência nesse serviço, nós vamos perder os moradores aqui, que são moradores importantes para o nosso desenvolvimento. Ainda na área da educação, eu quero te perguntar sobre inclusão, né? Nós temos pessoas que são atípicas, autistas, também portadores de deficiência. Como é que vai ser a tua gestão no sentido de incluir essas pessoas na educação? Anderson, assim, ó, a situação das crianças atípicas aí é uma situação que vem se agravando muito no nosso município. Inclusive, a gente tem recebido muita denúncia de maus tratos até, inclusive. E eu vejo que, principalmente no autismo, que hoje cada vez mais, né, tem sido, crianças, né, tem sido dado esse diagnóstico do autismo. A gente vai ter um projeto muito legal, que a gente está desenvolvendo ainda, mas ele mais ou menos dessa maneira assim, ó. A gente vai criar um local específico, né, para o autismo, como se fosse a casa do autismo, nós não temos ainda um nome definido, certo? Mas nós vamos fazer esse local em parceria com a PAI, certo? E com a AMA. Por quê? Se eu trouxer essa gestão para dentro do poder público, eu vou botar muita burocracia em cima disso. E muitas vezes eu vou acabar não dando aquele atendimento que aquela criança precisa e merece, certo? Então nós vamos, como poder público, incentivar e fomentar essas duas entidades que prestam um serviço valoroso nessa situação do autismo, para que eles tenham um espaço físico maior para atender especificamente nessa área, correto? E nós, como poder público, nós vamos fomentar isso via convênio, né, com verbas e também trazer emendas parlamentares para que eles possam exercer essa função. E como é que eles vão pagar para o município isso? Não adianta você ter a casa do autista ali e você não ter isso linkado com a Secretaria de Educação, com os professores, com os monitores, certo? A pessoa tem que ter um bom atendimento na casa do autismo, no acompanhamento, mas lá na sala de aula o monitor tem que estar preparado para dar atenção e a educação para aquela pessoa como ela precisa. Então, a AMA e a PAI, que tem seus profissionais que já entendem como lidar com essa situação, vão prestar palestras, vão prestar atendimento a esses monitores, esses professores. A prefeitura vai pagar isso, né, para que eles prestem esse serviço, e mais do que isso, eles vão ficar em comunicação direta. Ou seja, hoje, por exemplo, você tem um autista que atende lá na PAI, certo? A PAI não tem ligação com o monitor que atende na escola, certo? Então as pessoas não conseguem acompanhar a evolução, de que forma está sendo feita. Quando nós linkarmos isso, Secretaria da Saúde, a Casa do Autista, certo? E a Secretaria de Educação, nós vamos fazer com que essas informações sejam conexas uma com a outra. E aí sim, eles vão poder saber, olha, aqui nós estamos tendo uma decaída, por qual motivo? Ah, por isso, então vamos trabalhar em cima disso. Ah não, essa criança aqui está melhorando um monte. Por que ela melhorou muito? Ah, porque nós fizemos isso, vamos usar nos outros casos também. Então nós vamos fazer uma interligação entre essas pastas, né? A Casa do Autista, juntamente com a PAI, que nós vamos propor em Carama, com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria de Educação, para que esse fato seja feito. E nós vamos treinar, oferecer cursos preparatórios para os nossos monitores e professores que atendem crianças autistas em sala de aula para saberem como lidar com essa situação. Porque muitas vezes a pessoa está ali, disponível a ti. Às vezes, se for para tratar mal e não saber atender, é melhor não atender. Porque as crianças sofrem muito. E você tem que ter um carinho e um cuidado muito grande, saber muito bem como lidar para prestar um bom serviço para essas crianças, porque elas merecem muito. Bom, na saúde, você comenta sobre a UPinha, né? Atendimento 24 horas para crianças, né? Atendimento Sim. Pediátrico. Uhum. Como você pretende equalizar essa questão se a gente recebe reclamações das unidades de saúde em relação ao atendimento? Nós temos aí a PA da Santa Terezinha também agora, que na verdade foi uma modificação do trabalho da Policlínica para essa unidade. Como que você pretende ter uma unidade exclusiva para atendimento de crianças 24 horas por dia, sendo que nós estamos com esses problemas também? Anderson, veja bem, é o que eu falo, a atual administração vai pecando em tudo na nossa sociedade. Então, vejamos, construir o pé da Santa Terezinha, que bom,
mas não comunicaram na mídia como comunicaram na inauguração que fecharam a policlínica do centro. Então tu veja a falta de responsabilidade. A pessoa pega um ônibus, chega no terminal. Antes ela atravessava a rua, ela tinha atendimento, certo? Agora chega no terminal, tem que pegar um outro ônibus, vir até Santa Terezinha, da Santa Terezinha voltar para o terminal, pegar um outro ônibus e voltar para casa. Você vê, né, a falta de bom senso, mas é aquela velha história, é o atual prefeito que gosta do Instagram, né? Tem que ter um postzinho lá para mostrar que está fazendo uma coisa, para passar a falsa sensação de estar cuidando da nossa sociedade. Então a questão da UPI é o seguinte, da mesma maneira que ela vai ser importante para as crianças, ela vai auxiliar os mais velhos também, porque querendo ou não, esse atendimento vai desafogar das outras, correto? Tudo que sair de atendimento lá, que for ter atendimento aqui, vai desafogar as outras. Então por que para as crianças? A gente já é um pouco mais velho, a gente, por mais que a gente seja uma fila aguardando, a gente consegue ter um pouco mais de entendimento, de paciência para aguardar aquele atendimento. Por mais que não devesse ter, né? Deveria ser imediato, mas a gente sabe que infelizmente acontece. Então a gente segura um pouco, a gente levanta, a gente respira, a gente sabe lidar um pouco melhor com a dor. Agora uma criança com 2 anos, 1 ano, 3 anos não sabe fazer isso. E ela sofre muito. E o pai e a mãe sofrem mais ainda, vendo. Então a gente pensou em criar esse espaço específico somente para crianças, porque dá um atendimento para que essas crianças não sofram, que o pai e a mãe não sofram vendo o filho sofrer, e da mesma maneira vamos acabar desafogando, né, os outros setores da saúde pública de Brusque, porque esse atendimento não será dado lá, mas será dado aqui. Saneamento básico. A gente não tem aqui na cidade ainda o tratamento do esgoto doméstico, e você fala ali sobre saneamento básico, mas nesse plano de governo pelo menos não há um tópico que trate sobre isso. Você pretende mexer com essa questão no seu governo, se caso ser eleito? É que a questão do saneamento básico já vem sendo debatida há bastante tempo, certo? E já está em andamento, correto? Parece que ano que vem começar a ter a situação se isso vai ser uma concessão, certo? Ou se vai ser da parte pública de fato fazer. Eu particularmente acho que isso aí tem que deixar para terceiros, certo? Porque, veja bem, nós não temos nada de infraestrutura disso, correto? Se nós como poder público formos querer fazer isso do zero, com a burocracia que tem, essa novela que hoje vai passar a ser uma novela, vai passar, não vale a pena ver de novo daqui a 100 anos, certo? Então acho que isso a gente tem que deixar concessão para a iniciativa privada fazer, certo? E a gente ter aqui o serviço bem prestado por eles e cobrar para que seja eficiente. Eu acho que o que já tem hoje, por exemplo, quer ver, Anderson? A ETA da Cristalina, lá do Samay, correto? Está quanto tempo lá para ser aquela obra? Quantos milhões tem lá parado? E não sai do papel? Quantos milhões já foram gastos? Quantos milhões de juro, de dinheiro que já foi pago lá e aquilo não tem funcionalidade nenhuma ainda? Quanto vai ter que ser feito para refazer o que está lá feito e muita coisa já se quebrou, já se estragou por causa do tempo? Entendeu? Então quando a gente traz muitas coisas para o poder público, a burocracia acaba atrapalhando até por falta de competência de quem está gerindo a pasta, certo? Então eu vejo, agora você imagina se pegar um saneamento básico e querer tocar de zero como máquina pública. Entendeu? Então eu vejo que isso aí tem que ser terceirizado, a gente tem que deixar para a iniciativa privada e a gente como gestor público tem que cobrar dessa iniciativa privada a conclusão da obra o quanto antes e depois um bom serviço prestado à população. João, transporte coletivo, né, que é um outro gargalo aqui da cidade. É isso que você vai me responder agora, se existe ou se não existe. Existe uma empresa, na verdade, que presta o serviço, né, não existe concorrência. Eu te pergunto, caso você seja eleito, você vai fomentar a vinda de outras empresas, vai tentar uma readequação dessa que está aí? Qual é a tua opinião em relação ao transporte coletivo na cidade? Olha, Anderson, hoje, infelizmente, o transporte público da nossa cidade de Brusque, ele não atende o que os nossos munícipes precisam, né? Então, tu vê que finais de semana e feriado inexistente, dia de semana poucas linhas e poucos horários. Mas a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes as pessoas, quem está lá está prestando o serviço da forma como é cobrado para prestar, certo? Então, comigo, com o Nick da Prefeitura para o ano que vem, independente se vai ser a empresa que está hoje, se vai ser outra empresa, quem for que seja, certo? Mas nós vamos fazer o que faça o papel que tem que ser feito, que a população brusquense tenha os horários e as linhas para poderem usar o transporte público coletivo e que esses ônibus também sejam ônibus modernos, né? Hoje em dia é inaceitável achar que dentro de é tão simples hoje, né? Com a modernidade, como é que está a tecnologia, ter um Wi-Fi dentro do ônibus, um aplicativo, certo? Para que a pessoa possa acompanhar o momento que aquele ônibus vai estar passando no ponto de ônibus ali ou não, acompanhar se está atrasado, se está no horário, como é que está aquele itinerário, certo? Para que as pessoas também possam, né, se programar melhor. Hoje em dia, muitas vezes a pessoa pega, ela vai, fica no ponto de ônibus esperando 2 horas, 3 horas, certo? Por conta de um ônibus que está fora do horário,
ou por conta de um ônibus que atrasou um pouquinho, eu saí um pouco antes, e ela acaba não tendo esse controle e perde muito tempo do dia dela ali. Então, uma pessoa que sai de manhã cedo para trabalhar, volta, está indo para casa, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter isso. Então, a gente vai trabalhar muito, vai aumentar as linhas, os horários aqui em Brusque, final de semana de feriado vai passar a ter. Se quem quiser, quem estiver no comando hoje, quiser estar junto conosco, certo? Para oferecer serviço à população, está tudo certo. Se não quiser também, a gente vai buscar outra empresa ou nós como poder público vamos fazer acontecer. O que não vai mais acontecer em Brusque é o que está acontecendo hoje. A nossa população precisar do transporte não tem. É o que eu falei lá atrás. Se nós não dermos condições para o brusquense que nasceu e para os nossos imigrantes que para cá vieram, que são os brusquenses de coração, terem acesso à política pública, nós vamos perder esses moradores, a nossa cidade vai voltar a ser uma cidade como era lá antigamente, sem desenvolvimento, sem arrecadação, né? E nós vamos perder essa hegemonia que o Brusque tem de ser a nona economia do estado de Santa Catarina. Em relação ainda à mobilidade, as beiras-rios, né? Elas têm essa função de tentar ali dar uma alternativa ao trânsito, porém a nossa cidade cresce cada vez mais, o número de veículos cada vez aumenta e precisa ser pensada nessa cidade a longo prazo. O que, caso você seja eleito, você pode fazer para tentar atenuar esse problema que é o trânsito intenso na nossa cidade? Assim, Anderson, com muita urgência e celeridade, né, a construção da Beira-Rio até sentido do Joaquim, da mesma maneira sentido Limoeiro, né, a situação do anel viário da Limeira também, que é importantíssimo nessa questão da mobilidade, interligações entre bairros, né, para que nós possamos que as pessoas não precisem mais sair de um bairro, pegar a área central para se ligar ao outro. Então, quando nós conseguimos fazer interligações, será muito importante. Nós estamos estudando ainda quais vão ser essas interligações, também não nós propor para aumentar a população, que de fato a gente não vai conseguir cumprir, né? Então, a gente está tendo cuidado, de fato, nós vamos fazer interligações entre bairros, mas estudando quais vão ser, certo? Para que a gente não deixe a população apenas com uma falsa promessa, né? Eu não estou entrando para a política porque eu preciso dela como sobrevivência, estou entrando para servir. Então, eu vou com muita responsabilidade prometer aquilo que eu possa fazer. Eu vejo também que na questão das infraestruturas, né, Anderson, das nossas ruas que nunca tiveram tão feias, tão esburacada, nossa cidade nunca teve tão largada, né, isso também implica muito no trânsito, porque você sabe como é que é. Quando você está vindo da praia, certo? Você pega ali a Polícia Rodoviária Federal ali perto de Itapema, tá com o trânsito bom, certo? Quando chega não dá uma travada tudo ali, por quê? Todo mundo chega na frente da polícia e dá uma paradinha. Aqui em Brusque, o buraco. As pessoas chegam e dão uma travadinha, isso vai virando efeito dominó para trás. Então, uma trafegabilidade boa nas nossas ruas, uma boa malha viária vai contribuir muito também. E uma situação que assim, que vendo, olha como que falta boa vontade, tirar a bunda da cadeira e entender qual que é o problema da população. Dom Joaquim, horário de pico. Você começa a pegar a fila abaixo da cancha do Venzão, um pouco mais para baixo aí, certo? Pela altura do brilho ali. Você vai fila, a coisa não anda. Quando você passa a rótula através da Lagoa Dourada, acabou o trânsito. Gente, desloca aquela rótula um pouquinho para o lado. Faz 100 metros de uma terceira via ali e acaba com esse problema. Isso é barato. É coisa simples de fazer. Ah, mas ali uma rodovia estadual não pode. Tu acha que se tu chamar o secretário de GR aqui, mostrar para ele a situação, tu acha que ele vai se negar de fazer 100 metros de uma terceira via para acabar com todo aquele transtorno no bairro do Dom Joaquim? Gente, isso é simples. Mas dentro do gabinete, fazendo sorrisinho falso para o Instagram, o prefeito não vai resolver. Então tem que tirar a bunda da cadeira, tem que saber qual que é o problema que a população está passando, ir lá na ponta e fazer acontecer. Isso ali vai ser uma coisa, eu tenho certeza, que no nosso primeiro ano, com o prefeito Vicioni, vamos fazer a situação dessa rota, através da Lagoa Dourada, fazendo a terceira via por uns 100 metros para poder desafogar aquele trânsito. É só ali que está parado. Você passa aquela rota, não tem mais trânsito nenhum. Candidatos, e a outra função da Beira-Rio é justamente fazer essa questão da contenção de cheias, que a história já provou que ela é muito importante aqui para a nossa cidade. Você pretende então dar continuidade à Beira-Rio e provavelmente trabalhar para que melhore-se ali as condições dela, né? Você veja bem, Anderson, nós tivemos a enchente em novembro, certo? E nós estamos já se avizinhando de outubro e ainda nem as calçadas da Beira-Rio tiveram a capacidade de fazer. Então você veja, o papel da Beira-Rio, de fato, como canal extravasor, é fazer isso. Quando o volume de águas é muito, ela sair, né, da calha, usar as estradas, né, como um canal extravasor, para que essas águas não cheguem nas residências, nos comércios, enfim, que não afetem a nossa cidade. E ela cumpriu o seu papel como deve ser cumprido. E a situação de estragar uma calçada aqui, outra calçada ali, acontece, porque já aconteceu outras vezes também. O volume de água, a pressão é muito alto. Mas o poder público sempre teve a responsabilidade de 1, 2 meses reparar tudo, deixar tudo certo, é a vida que segue, certo?
Agora, você veja, estão ali há 10 meses e nem a calçada não conseguiu acabar. Eu não sei o que está acontecendo. Tira a pedra daqui, bota a pedra aqui. Tira a pedra daqui, bota a pedra ali. Não sei se é a hora, enfim. Eu acho que tem alguma coisa que tem que ser averiguada aí, porque a coisa não acontece, não funciona. E a população paga o preço. Né? É um transtorno para os carros que passam, porque agora tem máquina mexendo. Certo? Isso aí, cara, quando tu vai ainda mais atuar numa via dessa, de extrema importância, né, para a mobilidade urbana, que tem a nossa cidade, que já tem uma dificuldade, você tem que pegar a obra, começar e acabar. Você não pode fazer um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá. Me parece, sabe, Anderson, que o prefeito quer mostrar que está atuando em todas as áreas do nosso município. Ele só abre buraco, mas até agora não conseguiu fechar um. Falando em obras, o seu vice já atuou na Secretaria de Obras. Quais são as obras prioritárias que você entende que o próximo prefeito, caso seja você, faria? Anderson, então a gente já falou um pouco sobre isso, né? Nós temos a UPinha, que vai ser uma obra, nós temos o PA da Águas Claras, que vai ser uma obra, nós queremos lá onde é que era a Policlínica do Centro, né? Fazer uma eu me refiro mais a obras de infraestrutura. Não, tá? Mas aí você veja bem, Anel Viário da Limeira, certo? Beira Rio Sentido do Joaquim, como falamos agora, Beira Rio Sentido de Limoeiro, auxiliar o governo do estado na situação da rótula da Travessa da Lagoa Dourada, certo? Interligações entre bairros, melhorar, né, a condição da nossa malha viária, né, para que a gente tenha trafegabilidade, trabalhar muito forte nessa questão das calçadas, certo? Ver onde é que a situação que é do particular, onde é que é do público, como é que a gente pode ajudar para que isso aconteça, porque muitas vezes, Anderson, quer ver? A culpa é tua, da calçada, ok. Ah, porque não é minha, eu não vou resolver? Não, eu tenho que ter o dever, a obrigação de sentar contigo e tá, mas por que não faz? A gente tem que resolver. Quem não pode pagar o preço por um erro é o restante da população, certo? E nós, como poder público, como Estado, nós temos esse suporte, nós temos que dar questão de trafegabilidade. Então a gente tem essas frentes todas para a infraestrutura. Eu vejo que hoje nosso município tem 440 e poucas ruas, né, sem pavimentação, então a gente tem que acelerar muito essa pavimentação também, fazer acontecer, tirar a poeira da casa do pessoal, tirar a lama, né, desse pessoal quando chove, e fazer essa cidade aqui com certeza virar um canteiro de obras como já foi no passado e ser um exemplo a nível estadual e nacional. Acessibilidade. Fala-se de obras de infraestrutura, mas as nossas ruas, elas não são acessíveis para cadeirantes, por exemplo, sabe? Para portadores de deficiência visual. Existe algo que você possa contemplar? Anderson, assim, sem dúvida é um direito e tem que ser feito. Mas eu vejo que nós primeiro temos que pegar o que está aí e dar boas condições de uso. Eu já passei por calçada que você vem pelo local da pessoa que tem falta de visão, né, que lá tem um poste no meio, certo? Os bueiros, as tampas dos bueiros da boca de lobo, vários deles abertos. Inclusive fizemos uma caminhada lá no Steph esse final de semana que passou, estava andando pela calçada, quando eu vi, eu estava pisando dentro do buraco e dentro do bueiro. A tampa não tinha, tampa quebrada do lado lá jogada. Então assim, isso tudo é muito perigoso. Tá? A gente com certeza vai trabalhar, a acessibilidade é uma coisa que tem que existir, principalmente também nos prédios públicos, né, Anderson? Que hoje a gente vê que essas pessoas que têm essa deficiência, elas acabam tendo muita dificuldade, né, de ter acesso aos prédios públicos por uma falta de acessibilidade no local. Então veja bem, se você não tem condição de oferecer a acessibilidade no prédio público, como é que você vai querer oferecer a acessibilidade na cidade inteira? A gente tem que ter um norte, a gente tem que começar de algum lugar. Até você chegar no final demora, mas você tem que ter um início. Então eu vejo a gente começar a pegar os prédios públicos, fazer de uma maneira que tenha acessibilidade para que essas pessoas possam usufruir de uma maneira tranquila, né, dos serviços que são prestados e abranger isso para a cidade como um todo para que cada vez mais nós chegamos onde a gente tem que chegar. Na área da assistência social, você promete moradias populares. Bastante. Como é que você vai fazer isso? Fazer como já foi feito no passado. Na Limeira tem muita casa popular, tem pouca? Muita. Na Bateias, muita. No Planalto, muita. Isso tem que ser feito. É o que eu falei lá atrás, nós não demos condições das pessoas que aqui nasceram, dos imigrantes que de fora para cá vieram, as pessoas que acabam não tendo condição, se elas continuarem deixando metade da sua verba, do seu salário, da sua renda mensal só no aluguel, nós vamos perder essas pessoas. E se nós perdermos essas pessoas, a nossa cidade vai se diminuir. Então, nós vamos voltar a construir casa popular em Brusque. Vai ser muita casa, tudo aquilo que for possível. Agora, vamos considerar o déficit? Não. Mas nós vamos fazer bastante. E tudo que nós fizermos vai sim auxiliar algumas famílias da nossa cidade. Agora, onde é que nós vamos trabalhar muito forte é no terreno solidário. A Prefeitura Municipal hoje tem terreno espalhado pela cidade inteira. A Prefeitura Municipal tem máquinas da Secretaria de Obras. A Prefeitura Municipal tem no seu quadro de funcionários engenheiros e arquitetos, certo? Qual que é a dificuldade de pegar um terreno desse e fazer um loteamento? Cada um com o seu projeto arquitetor de uma maneira diferente, para que fique uma coisa bonita, uma coisa aconchegante, para que aquela família de fato tenha um lar bom. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Então veja bem,
Hoje é mais caro você comprar um terreno em Brusque e você construir uma casa. Então, o nosso projeto do terreno solidário, nós vamos criar esse espaço nos terrenos já existentes da prefeitura, para que não tenha gasto público nisso, somente com a hora da máquina, que a máquina também já é nossa, e nós vamos dar esse terreno para essas pessoas. Uma parceria com a Caixa Econômica, para que esse terreno dessa pessoa fique em garantia e a Caixa Econômica financie o valor para a construção da casa. Certo? Então você veja, nós vamos criar um plano habitacional com uma boa qualidade, certo? Que a pessoa hoje que ela gasta no aluguel vai gastar planejando a vida dela no futuro, que é pagando a parcela da casa própria dela. E essa pessoa, quando tiver a casa própria aqui, ela não vai me esquecer daqui, ela vai ficar aqui. A nossa cidade vai poder ser forte e grande e não se diminuir. E outra coisa, vamos ter nesse programa é uma situação da causa animal, certo? A gente sabe que hoje tem muitos animais que estão abandonados em lares temporários, que passam dificuldades, e as pessoas que se cadastrarem nesse programa vão ter a obrigação de pegar um animal desse para poder se cadastrar e ter como lar na sua casa. Então nós vamos fazer o programa da chipagem, nós vamos saber quais são as pessoas, cada animal em qual casa está, para que se porventura em algum momento alguém deixe de dar um bom atendimento àquele animal, um bom trato àquele animal, certo? Ela vai perder o benefício do terreno. Então a gente vai trabalhar em duas frentes, vamos arrumar a parte da habitação e, mesma forma, vamos desafogar essa situação dos lares temporários dos animais de rua. Vamos falar um pouco de... Essa da causa animal, tu gostasse da ideia, né? Vamos, o jornalista aqui não se manifesta. Vamos, diferente de outros veículos aí, vamos fazer uma pergunta em relação aos cargos comissionados. Certo? Vamos lá. Uma série de partidos fazem parte da sua coligação. Não, 4. Certo? O meu mais 3. Tá. Mas tem que ter o do prefeito e tem que ter o do vice. 2. Certo. Só 2 além dos nossos. Dá para diminuir o número de cargos comissionados na prefeitura? Não só dá, como vai. De que forma? De que forma que eu não tenho compromisso rabo preso com ninguém, Anderson? Eu venho de mão limpa e peito aberto. Eu não venho aqui para me servir da política. Eu venho para, através da política, servir a nossa sociedade. Então, todos os partidos que estão conosco hoje, desde o meu vice até o União Brasil PSDB, que estão nos apoiando, não foi prometido cargo para ninguém. Você vai ver todas as secretarias do nosso governo, cargos competentes, que já atuaram ou que têm competência para atuar na área, que têm conhecimento de causa e que têm compromisso com a nossa cidade. E cargo comissionado vai ter as pessoas que são de confiança do prefeito e uma outra parte, área, que é preciso dar esse suporte, né, junto com o funcionalismo público da área concursada, nós temos suporte, mas sem assim, não, eu para te apoiar eu quero tantos cargos. Isso não vai existir. Tu pega a prefeitura hoje, como é que está loteada? É 30 cargos para um, é 20 para outro, independente da qualidade técnica, se sabe ou se não sabe, se contribui ou não contribui. Fizeram da Prefeitura Municipal de Brusque uma máquina política para essa eleição, com o dinheiro do povo. E quando os maus governam, o povo geme. E é o que está acontecendo em Brusque. E no meu governo não vai acontecer. Em relação aos servidores públicos, né, como é que vai ser o teu trabalho em relação a esse pessoal que já é efetivo, né, da prefeitura? Anderson, muitas vezes a pessoa que vem da iniciativa privada se cria uma celeuma em relação a isso, né? Comigo é muito tranquilo. Nós vamos dar para eles as condições que eles querem para prestarem um bom serviço e nós vamos cobrar deles um bom serviço para a sociedade. Eu vejo que é uma via de mão dupla. Não adianta nós queremos cobrar do servidor público um bom atendimento se nós não damos para ele capacidade, se nós não damos para ele estrutura para que ele preste esse bom atendimento. Se nós não damos para ele valorização para que ele preste esse bom atendimento. Agora, a partir do momento que nós darmos isso a ele, nós também temos o direito de cobrar que o atendimento seja feito da forma como tem que ser feito. E aquele que não fizer o atendimento bem feito e não tiver sendo a contento da nossa população, a gente vai da maneira correta, como a lei diz, tira fora. Pronto. O que é bom fica, o que é ruim sai. Mas para que nós possamos fazer isso, a gente tem que dar condições, boas condições de trabalho, valorização, respeito ao funcionário público. A gente não pode inverter a ordem. Primeiro você dá, depois você recebe. Então, primeiro nós temos que proporcionar aos funcionários públicos uma boa condição de trabalho, a valorização deles, o respeito, a conversa, a humildade, chamar mais eles para conversarmos, escutar quais estão sendo as demandas deles, aceitar as críticas deles, mostrar para eles quais são nossas sugestões. Muitas vezes, nós precisamos disso aqui, isso aqui não dá mais, dá isso, pode ser, para nós trabalharmos como uma família. Porque a Prefeitura de Brusque tem somente o norte, que é bem atender a população e fazer com que a nossa cidade cada vez mais se desenvolva de uma maneira consciente. De uma maneira com saúde, educação, transporte público, infraestrutura. Esse é o trabalho, pronto. E se algum outro não quiser seguir, tem que ser seguido por causa de uma ideologia partidária, o que for que seja, a gente, nos moldes da lei, nos rigores da lei que pode ser feito, a gente tira fora e pronto. Candidato, em relação a... desculpa, sobre o funcionalismo público, eu preciso te lembrar, foi aberto muito concurso, né, pela atual administração, e que não chamaram os concursos, pessoas que passaram ainda para prestar o serviço, correto? E tem também a situação dos ACTs, da renovação do contrato deles de trabalho.
todas as pessoas que prestaram um concurso público em Brusque e passaram, nós vamos chamar. Porque eu vejo que temos que ter responsabilidade, por mais que quem tenha lançado o concurso público foi outra administração, nós temos que ter responsabilidade de entender que foi a administração pública, independente de quem foi o prefeito. Foi a nossa cidade que, sob o comando de alguém, fez isso. E essas pessoas se planejaram com isso. Essas pessoas se inscreveram, estudaram, se dedicaram seu tempo, passaram nesse concurso e elas têm que ser chamadas sim para exercer a função delas. Os ACTs nós também vamos renovar o contrato. E o que vai acontecer é o seguinte, para nós aí sim criarmos um novo concurso público, nós vamos ter muita responsabilidade. Porque a gente não pode engessar a máquina pública somente com folha de pagamento. Agora, aqueles concursos públicos já foi feito, as pessoas que já passaram, com toda certeza serão chamadas para exercer suas funções. Candidato, muito se fala também da saúde financeira da Prefeitura. A Prefeitura andou contraindo alguns empréstimos, né? Um exemplo é o Fomplata, que foi adquirido na época do Arivec, que foi cassado, né? E eu lhe pergunto... Tem o BRDE também, os 100 milhões. BRDE, enfim, tem alguns, né? E eu te pergunto, como equalizar essa questão, sendo que a arrecadação do município e mais o gasto com folha de pagamento, né? Não há um equilíbrio na questão aí. Veja bem, a questão do Fomplata, né, é um recurso que é muito importante na nossa cidade. Na gestão do Arivec, eles tiveram a capacidade de conseguir esse financiamento para nós por um custo baixo, né, de juro mensal. Então, e na verdade o Ari fez todo o projeto, conseguiu o dinheiro, e na verdade o dinheiro está à disposição hoje. Quem não conseguiu usar o dinheiro foi o Ari, por causa da cassação que teve a perseguição política, né? Mas veja bem, se a Câmara de Vereadores, né, o Legislativo, aprovou, certo, para que esses recursos viessem para Brusque, com certeza foi uma previsão orçamentária que dava para ser colocado, dava para ser pago, correto? E a gente, como gestor público, nós vamos ter que fazer uma gestão de, na questão dos casos comissários, como falei, dar uma enxugar a máquina pública, ver onde é que está havendo desperdício de dinheiro que não está sendo refletido em benefício da população, certo? Você sabe como é que é? A gente, quando está tocando uma empresa, muitas vezes pode parecer que está tudo lindo, mas quando tu entra lá dentro, tu vê muitas coisas que podem ser melhoradas, certo? Então, a gente, como gestor que somos, vamos sim tomar um cuidado muito grande para que não haja desperdício de dinheiro público, para que nós temos economia onde é que dá para economizar, para nós termos fôlego, né, financeiro e dar o suporte onde é que tem que ser dado. Então eu vejo isso aí com tranquilidade, eu acho que é tranquilo tocar. Se a Câmara Municipal aprovou esses projetos é porque tinha situação orçamentária para isso, né, porque senão também não fariam. E a gente vai, na verdade, usar esses recursos da maneira mais rápida possível para que isso traga benefício à população, traga desenvolvimento para a cidade, e quando há desenvolvimento, aumento e há mais arrecadação e a gente consiga suportar isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu vice. Olha, Anderson, o Nick, eu conheci o trabalho dele da diretoria de obras, quando ele foi diretor de obras, depois ele veio o vereador mais votado, né? Vejo que fez bons 4 anos como vereador. Claro que ninguém é perfeito, é de erros, de acertos, né? Que a pessoa vai construindo o seu caráter e vai aprendendo a cada vez se torna melhor, mas é um cara carismático, um cara humilde, um cara do bem, um cara trabalhador, um cara que acorda cedo, dorme tarde e que tem só bons propósitos. É uma pessoa também que não vive da política, né? Além de ser vereador, ele tem a situação da construtora dele com o pai deles, também tem a garagem de automóveis deles. Então é uma pessoa que hoje, se estivesse pensando somente em si, estaria com o pai tocando os negócios da família, que estaria ganhando muito mais. Mas não, está pensando em conjunto, está pensando em comunidade, sociedade e está na política, assim como eu, para servir a nossa população. Candidato, em relação a trazer novas empresas para a cidade de Brusque, você vem da iniciativa privada, então essa é uma pergunta que surge para saber qual é o seu pensamento em relação a isso. Olha, Anderson, a gente tem que, na verdade, veja bem, a gente tem que, na verdade, conseguir fazer com que as empresas que aqui já estão, as indústrias que aqui já estão, tenham capacidade de encontrar mão de obra, né, para que suas indústrias. E fazer política pública para que as pessoas venham e tenham aqui o seu emprego e tenham aqui como auxiliar essas empresas a crescerem. Trazer novas de fora seria interessante, mas não nesse momento, porque veja bem, nós não estamos nem conseguindo dar o suporte para as que aqui já estão, certo? Então a gente tem que dar suporte para as indústrias que estão aqui. Quando nós tivermos voltado a resolver a questão da política pública, saúde, educação, transporte coletivo, moradia, e os imigrantes passem a vir mais para cá e comece a sobrar mão de obra, aí nós vamos sim, com certeza, fomentar para que indústrias novas venham, comércios novos venham, mais arrecadação venha para Brusque e a gente não deixe ninguém aqui em Brusque sem trabalho. Turismo. Turismo.
Nós temos como situação de revitalizar a FENARRECO. Eu acho que a FENARRECO é a festa mais gostosa do Brasil, certo? E precisa sim de uma dedicação e uma atenção do poder público muito grande. A gente vai fazer isso, eu tenho certeza que a FENARRECO vai voltar a ser o sucesso que já foi lá no passado e vai voltar a dar muito orgulho para o brusquense. Nós também queremos fazer a situação, por exemplo, vamos lá, o Parque Zoobotânico, certo? Está lá largado, jogado. É óbvio que vai dar prejuízo. Se você pegar um restaurante, tiver rato passando dentro do teu restaurante, então tiver uma mesa para sentar, não tiver uma cadeira para sentar, alguém vai lá comer? Não vai? Lógico que vai dar prejuízo. Então nós vamos pegar o zoobotânico, vamos revitalizar ele, vamos colocar um restaurante legal lá dentro, vamos fazer um aumento de uma infraestrutura ali para que as crianças do estado venham a Brusque novamente, como vinham no passado, para que as crianças da nossa rede municipal vão ao zoobotânico para ter lá o convívio, né, com os animais, com a natureza, para estudarem, para ter lá o seu momento de lazer, e com certeza muita gente que já vem de fora visitar a nossa cidade vai voltar a visitar, porque eu digo o seguinte, a gente tem que despertar a curiosidade da pessoa vir a Brusque a primeira vez. Depois que ela veio a primeira vez, que ela sempre volta aqui não por curiosidade, mas sim porque amou o Brusque e que queira sempre voltar. Mas o zoobotânico, por exemplo, continuaria ficando na mão do poder público ou seria terceirizado, ia para a iniciativa privada? Qual a sua opinião em relação a isso? Anderson, na iniciativa privada, a gente trabalha muito, coloca as pessoas certas nos lugares certos, para no final termos lucro e esse lucro nós trazemos para o nosso bolso. No poder público, a gente tem que trabalhar muito, colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que no final tenha superávit. E esse superávit, esse lucro, a gente reverta em benefício da população com lazer, com educação, com saúde. Então, muitas vezes você não pode só pensar que tudo tem que dar lucro, porque em algum momento você vai ter que dar lazer para as pessoas. Então veja bem, se nós fizermos um parque bonito, aconchegante, que muitas crianças vão lá frequentar, que vão lá estudar a nossa rede municipal, certo? Que a nossa população possa no final de semana ir lá passear. Tem um custo X, não veja como custo, veja como um benefício revertido em prol da nossa população. E é assim que o poder público tem que trabalhar. Hoje, qual é o espaço de lazer? Você tem para levar um sobrinho, um neto, um filho, um afilhado aqui em Brusque? Só na Francisco Sastro de Lima Luxe. Quem cuida daquela praça são os moradores da rua e o Marcos em especial. Só. O poder público não ajuda com nada. Lá 10 pessoas fazem uma praça daquela. E nossa prefeitura com 5 mil funcionários, com uma arrecadação quando vem de R$1 bilhão, não consegue ter uma praça para a nossa cidade frequentar. Fecharam o parque da Caixa d'Água, que eu por diversas vezes levava o meu pequeno lá para alimentar os bichinhos, brincaram. Esse tal governo também foi lá e fechou. Então você veja, não tem espaço nenhum. Você tem que pensar na máquina pública, de fazer, colocar as pessoas no lugar certo, para que nós tenhamos superávit. Mas esse superávit não é para ir para o bolso. Esse superávit é para reverter em lazer, educação, saúde, para a nossa população. Então o zoobotânico vai ser sim muito importante. Pode ter certeza que dentro de 1, 2 anos, muitas pessoas da nossa cidade vão passar o final de semana lá, vão um dia de semana com a sua escola visitar, porque vai voltar a ser o orgulho que já foi lá no passado. Então ele não vai ser terceirizado se o senhor for eleito? Não. Não, na verdade eu como prefeito tenho que parar de terceirizar a responsabilidade. Eu tenho que tomar a responsabilidade de fazer aquele local ser bom para a nossa sociedade como sempre foi. Veja a questão do albergue municipal. Qual foi a solução do atual prefeito? Ah, nós vamos fazer uma parceria, e aí quem comprar um terreno em tal lugar, nós vamos para construir o albergue, nós vamos dar esse terreno naquele lugar. Está terceirizando o problema. Não que você não possa fazer a parceria público-privada, claro que pode, mas não pode ser um jeito de solução. Se ninguém topar fazer o negócio, vai ficar até quando aquela situação ali? Entendeu? Se não tem competência para ser prefeito, pede para sair. Moradores em situação de rua também... Pulso firme, muito pulso firme. Chega dessa palhaçada. Até porque a pessoa que está ali naquela situação, Anderson, ela não tem consciência mental do que ela está fazendo. Se ela tivesse, ela nunca iria querer estar na situação deplorável que ela está. Certo? Então a gente como poder público, Estado, a gente tem a obrigação de pegar essa pessoa, internar ela involuntariamente, fazer o tratamento para ela e depois ressocializar ela colocando ela no novo mercado de trabalho. Isso é um dever nosso. O que não pode é você chegar no seu comércio às 6 horas da manhã, lá na Águas Claras, na Santa Rita, Santa Terezinha, no centro, onde é que for que seja, para abrir o seu comércio, tem uma pessoa deitada na frente da sua escada, com droga, com tudo sujo, bebida, mijo, enfim, o que for que seja, e você não sabe nem como ter aquela pessoa para você entrar no seu comércio. Você deixa no final do dia limpo, quando você chega está tudo sujo, tudo jogado. Você espanta os seus clientes. Isso não pode acontecer. Então, muito pulso firme. Veja bem, em janeiro, eles reformaram o albergue, botaram ar-condicionado, botaram tudo. As outras cidades com pulso firme, pegando forte nessa questão, para onde é que essas pessoas todas vieram? Para a Bruxa, que tinha até ar-condicionado para dormir. Tu acha que alguém dessa moleza vai mudar o seu estilo de vida? Não vai. Então, me perdoe quem não gosta dessa atitude, mas conosco vai ser pulso firme, nós vamos resolver esse problema. Candidato, gostaria que o senhor olhasse lá para a câmera, se dirigisse ao eleitor
e pedisse aí o voto ao telespectador do Olhar do Vale. Eleitor e eleitora brusquense, eu sou o João e quero muito ser prefeito de Brusque, porque vejo e sei que a nossa cidade pode e merece muito mais. E vejo e sei que o nosso povo também quer muito mais e merece muito mais. A gente vai trabalhar muito forte na questão da saúde, que é o maior patrimônio de todo e qualquer cidadão. Nós vamos fazer o PA da Águas Claras, ali onde é que tem a Policlínica do Centro, transformar numa UPA. Vamos tentar transformar o PA da Santa Terezinha em uma UPA também. Vamos fazer a primeira UPinha da história de Brusque. Vamos construir no bairro Tomás Coelho uma UBS Saúde que não existe lá hoje. Nós vamos trabalhar para voltar a ter em Brusque transporte público coletivo, que hoje infelizmente é ineficiente, a nossa população carece tanto disso. Vagas em creche, espaços de lazer, infraestrutura nas nossas ruas. Pode ter certeza que com o João e com o Nico da Prefeitura vocês terão lá duas pessoas humildes, com bons propósitos e que muito vão trabalhar para melhorar a nossa cidade e a vida da nossa população. Sempre aceitando críticas, aceitando sugestões na base da conversa. Fazendo. Obrigado, candidato. O tempo acabou da nossa entrevista. Quero agradecer a sua presença e a gente finaliza hoje a série de entrevistas com os 3 candidatos que toparam a participar desse momento aqui com o Olhar do Vale. Convido você para o nosso debate entre os candidatos a prefeito, dia 30 de setembro, vamos transmitir pelo nosso portal e também pelo YouTube. Continue acompanhando a cobertura das eleições 2024 aqui pelo Olhar do Vale. Um abraço a você. Olhar do Vale nas eleições 2024. Patrocínio Ouro, Irmãos Hort. Patrocínio Prata, Unifeb e EAS, Automação Têxtil. E Patrocínio Bronze, Sinseb.